Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu nome é Giovanni. Morávamos no litoral e aos 16 anos decidi sair de casa. Eu não aguentava mais as brigas entre os meus pais. A falta de paciência de um para com o outro era tanta que bastava um olhar entre eles para desencadear mais uma discussão sem fim. Meu pai tinha um sério problema com o álcool, mas ele não admitia. E sendo um mecânico e tendo montado a sua oficina no quintal de casa, era uma bagunça, tudo fora do lugar, espalhado. E a minha mãe até tentava organizar, manter as coisas em ordem, mas ele pedia para ela deixar tudo exatamente como estava. E apesar de ser um excelente mecânico, a dependência do álcool comprometia seriamente o desempenho profissional do meu pai. Ele combinava com os clientes o horário, o dia, a hora, mas devido ao vício, muitas vezes não conseguia cumprir nenhum combinado. E os clientes pensam. Os clientes ficavam tão irritados, discutiam com ele e diziam que ele era um pinguço de mão cheia. Mas o meu pai não tinha jeito. E por conta da falta de compromisso, a nossa situação financeira era muito afetada. O aluguel vivia atrasado e a minha mãe e eu corríamos atrás para colocar o arroz e o feijão dentro de casa. E eu amava a minha mãe e por isso sugeri que nos mudássemos para outra casa e que fizéssemos a nossa vida sem o papai. Mas a minha mãe disse que jamais iria abandonar o papai. Ela tinha feito um voto, um compromisso, e independente dele ser o que era, ela iria cumprir a palavra do até que a morte o separe. E aproveitei a oportunidade para dizer à minha mãe que não suportava mais a situação e que o papai nunca iria mudar. Destaquei também que ele se aproveitava da nossa boa vontade e que não era justo nos esforçarmos tanto, enquanto ele passava noites e dias embriagado, dormindo durante as tardes, mesmo tendo um monte de serviço para entregar. Mas a minha mãe estava certa de que o melhor a se fazer era continuar ao lado do marido. E como eu estava com a ideia fixa de mudança, procurei um lugarzinho para mim. Mas devido ao fato de eu ser menor de idade e não ter um fiador, eu não consegui nenhum lugar para ficar. Perto do meu trabalho, havia um homem que alugava quarto somente para rapazes. O seu nome era Odinei. Ele era um soldado aposentado do exército e, por não ter esposa, filhos, abriu as portas da sua casa para alugar quartos. Segundo ele, não tinha aptidão para morar sozinho e ele gostava da juventude da rapaziada. Porém, o seu Odinei era um homem rígido, cheio da disciplina. Não podia isso, não podia aquilo. Você só podia usar o seu quarto ou se sentar no jardim que ficava na frente da casa. O seu Odinei me apresentou duas opções: o quarto VIP e o quarto comunitário. Este último mais barato, porém dividiu o espaço com outros rapazes e o banheiro era de uso coletivo. E como tudo que eu mais queria na vida era paz, decidi alugar o quarto VIP.
Assim eu não precisava dividir o meu banheiro com ninguém. Quando o seu Odinei pegou meus documentos para o cadastro, ele questionou sobre o motivo de um jovem da minha idade alugar um quarto, e eu expliquei que era devido ao vício do meu pai e às frequentes brigas em casa. E o seu Odinei não acreditou muito em mim e fez diversas perguntas que, segundo ele, eram informações essenciais para caso houvesse uma emergência. E depois que ele preencheu todo o formulário, ele me liberou para o quarto 17. E pela primeira vez eu dormi fora de casa. Para falar a verdade, eu mal consegui pregar os olhos. Dava a impressão que a qualquer momento alguém iria entrar. Sei lá, eu senti um pouco de medo, mas acabei me acostumando. E mesmo depois de ter me mudado, eu falava com a minha mãe por telefone, um dia sim, outro não. E ela me informava, me atualizava sobre a situação em casa. E toda vez, o meu pai sempre estava enfiado em problemas com os clientes. E que dessa vez ela estava preocupada, porque o homem prometeu vingança. Mas eu pedi para ela ficar em paz, que não iria acontecer nada. Sinceramente, eu desejava que a minha mãe tivesse tomado a decisão de se mudar, de buscar uma vida mais alegre e feliz para si mesma. Poxa, a minha mãe vivia com a cara fechada e dificilmente ela sorria para alguma coisa. O meu pai consumia a energia dela de tal forma que parecia que não havia vida para a mamãe além dali, além daquele mundinho que ela construiu e ergueu o muro. Bom, eu estava empregado em uma tapeçaria, mas continuava enviando currículos para outras empresas. O meu objetivo era conseguir um emprego formal, com todos os benefícios inclusos. No entanto, devido à minha idade, eu enfrentava dificuldades para ser contratado por elas. O seu Odinei e eu desenvolvemos uma boa amizade, e ele costumava me chamar de Recruta 17. E sempre que eu chegava do trabalho, ele fazia questão de me oferecer um cafezinho. E vale destacar que a casa do seu Odinei servia apenas como um local para dormir. Não oferecia nenhum tipo de refeição, como almoço ou jantar. Quem desejasse se alimentar precisava recorrer aos restaurantes ou lanchonetes, mas eu caí na graça dele e por isso passamos a jantar juntos. E as nossas conversas iam longe, e eu compartilhei com ele a situação dos meus pais e falei sobre a minha mãe e de quanto ela merecia ser amada. E o seu Odinei me ouvia atentamente e me aconselhava a estar sempre por perto, afirmando que uma mãe é a única mulher que não iria me abandonar, nem me trair, e que ela ficaria ao meu lado até o último dia, seja o último dia dela ou o meu. E o seu Odinei sentiu confiança em mim, e por isso também compartilhou um pouco mais sobre a sua vida e suas experiências. E eu senti que doeu nele quando me revelou que a sua esposa o traiu e engravidou de outra pessoa. Ele mencionou ter enfrentado momentos difíceis ao ponto de tentar tirar a própria vida em diversas ocasiões. No entanto, foi a sua mãe que o ajudou a superar aquele momento ruim. A mãe dele não deixou com que a dor da traição o levasse para um abismo sem fim e afirmava diariamente que ele iria encontrar alguém
que o faria feliz de verdade, independente do tempo, se era por aqueles dias ou mais para frente. O importante é que a pessoa iria aparecer e ele iria saber quando isso acontecesse. Mas o seu Odinei já estava desesperançoso. Ele nem acreditava mais no amor. E apesar do seu Odinei ter os seus 60 e poucos anos, não aparentava. E eu custei a acreditar que ele já tinha seus 60 e tralalá. Ele era inteiro, atlético, muito saudável. Não tomava nenhum medicamento. Não bebia, não fumava. Fazia caminhada, ciclismo. E as vizinhas viviam de olho grande nele. Mas o seu Odinei dizia que nenhuma delas fazia o tipo dele. E que ele gostava mesmo era de mulher com carne. Aconteceu que o meu pai me ligou na pensão altas horas da noite. E o seu Odinei bateu na porta do meu quarto, informando que tinha uma ligação urgente. E rapidamente eu corri para atender. E ao dizer alô, o meu pai só conseguia chorar. Insistia para que eu fosse rapidamente para o hospital. E eu fazia perguntas, mas ele só repetia para eu ir para o hospital. E vendo a minha aflição, o seu Odinei me levou até o hospital. E assim que o meu pai me viu, ele me levou para um cantinho mais afastado das pessoas e me disse: filho, a sua mãe foi violentada e ela está muito machucada. E eu não consegui me controlar e comecei a gritar com o meu pai na porta do hospital, querendo entender aquela história toda e como aquilo tinha acontecido com a minha mãe. E papai me explicou que ele estava no bar e quando chegou em casa, a minha mãe estava caída no chão com as roupas rasgadas, com a boca sangrando e chorando muito. E depois, um pouco mais calma, ela disse que tinha sido o cliente dele. Eu deixei a raiva tomar conta de mim e fui para cima do meu pai. Como assim? Ele fazia as burradas dele e a gente é que tinha que pagar a conta. E eu perdi a razão até que o seu Odinei, que estava no carro, veio tentar me acalmar. E eu expliquei tudo o que havia acontecido. Mas o seu Odinei disse que aquela não era a hora de procurar pelo culpado, e sim se solidarizar com a dor da minha mãe. E que eu tivesse atitude de homem, porque de moleque provavelmente a minha mãe já estava cansada. Aquela tinha sido uma indireta para o meu pai. O seu Odinei me empurrou para entrar e ver a minha mãe. E pediu para eu me comportar. Mas eu estava nervoso, com raiva e com muita vontade de xingar o meu pai. Mas o seu Odinei me disse que um soldado era treinado para ter atitudes racionais, mesmo sob pressão, e que eu tinha que manter a calma. E ao entrar para ver a minha mãe, eu a encontrei deitada, chorando e conversando com uma enfermeira. E assim que ela me viu, ela me pediu um abraço e desabafou dizendo que só conseguia pensar em mim e que o medo que ela teve se tornou coragem para conseguir se livrar do homem e que ela nunca, mas nunca imaginou passar por aquilo. A minha mãe estava desolada. Tentei acalmá-la, afirmando que tudo iria ficar bem e que juntos sairíamos dessa. E conseguiram localizar o homem que abusou da minha mãe. E a sua alegação foi de que estava sob efeito de drogas, sem nenhuma noção do que havia feito.
e apesar da sua condição financeira estável, ele foi condenado a prestar serviços comunitários e a fornecer cestas básicas como forma de punição. E a gente ficou revoltado, mas ainda assim foi algum modo de justiça feita. E depois disso, o casamento dos meus pais chegou ao fim. Mamãe alegava que não tinha mais condições de conviver ao lado de um homem que não sabia o peso da palavra família. O meu pai, por sua vez, prometeu mudança. Disse que sentia muito por tudo que aconteceu e que estava disposto a provar que tudo iria ser diferente. Mas a minha mãe jogou na cara dele que tudo que ele sempre fez foi se esconder atrás de um vício e que se ele realmente quisesse mudar, que mudasse por ele. Mamãe estava tão decidida a viver coisas novas que perguntou se eu topava alugar uma casa com ela. E imediatamente eu disse que sim. E alugamos uma casa pequena e eu deixei a pensão do seu Odinei. E a vida sem a presença do meu pai, nossa, foi uma maravilha. A minha mãe iniciou sessões com o psicólogo. E ao longo desse processo eu pude testemunhar a sua notável evolução. E de uma mulher submissa e emocionalmente dependente, ela se transformou em alguém feroz, cheia de ânimo para viver a vida. E ela decidiu cuidar da sua aparência. Arrumou os dentes, pintou o cabelo e comprou roupas novas. E eu dei total apoio, pois eu nunca tinha visto a minha mãe se amar tanto como ela estava se amando. E a transformação na vida da minha mãe despertou o interesse do seu Odinei por ela. Mas a minha mãe não queria mais relacionamentos. E ela dizia que já tinha sofrido na unha do meu pai e não queria sofrer novamente, porque para ela, homem só era bonzinho no começo, porque depois eles mostravam as garras. E o meu pai continuou levando a mesma vida, bebendo e arrumando confusão com os clientes. Só que, como ele não pagava o aluguel, foi despejado e voltou para a casa da minha avó. Ele vive dando dor de cabeça e não aprendeu nada. Eu tinha o sonho de ser policial e, através de muito esforço, eu consegui realizar esse sonho. Me casei com a Angélica, por quem eu sou completamente apaixonado. Eu amo a minha esposa e valorizo muito a nossa família. Tivemos 3 filhos, o Pietro, a Laura e o José, que infelizmente viveu apenas 1 ano e depois voltou para o céu. E eu me emociono toda vez que eu me lembro dos olhinhos e do sorriso do meu filho. Quanto à minha mãe, de tanto seu Odinei insistir que ele era o homem certo para ela, resolveu dar uma chance para ele. E quando ele viu que ela estava na dele, ele vendeu a casa onde era a pensão, comprou um apartamento para eles e os dois viajaram muito. Eles eram felizes e a minha mãe sorria à toa. Porém, infelizmente, o seu Odinei foi vítima da Covid-19 e não conseguiu superar a doença. E aos 85 anos, ele nos deixou. Mas, antes disso, teve a oportunidade de vivenciar momentos de amor e carinho ao lado de alguém que lhe fazia bem.